Olá, está começando mais um WTN Saúde. Eu sou Luiz de Oliveira. O tema hoje é AIDS. Eu trouxe aqui o Dr. Eduardo Faria, que é infectologista. Tudo bem? Prazer em revê-lo aqui. Obrigado, Luiz, mais uma vez pelo convite. Eu trouxe você aqui porque AIDS é uma coisa muito importante, é uma doença muito significante nos dias de hoje. Me explica o que é AIDS. Na verdade, AIDS ou SIDA, né? SIDA é a tradução do termo AIDS em inglês, que é a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. É uma doença que foi descoberta em 1982. Depois de alguns estudos se provou que era transmitida por um vírus chamado vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. E inicialmente essa doença, o diagnóstico foi feito na população homossexual e evolutivamente se definiu que o meio de transmissão do vírus era pela via sexual. E pelo trauma sexual anal, isso predispôs inicialmente à transmissão pelo contato homossexual. Ao longo dos anos, isso foi sendo desmistificado. Na verdade, não existe grupo de risco, existe comportamento de risco. Certo. E o sexo heterossexual, a relação heterossexual também pode transmitir o vírus HIV. É uma doença que ela não necessariamente o paciente tem que ter sinais e sintomas, tá? Uhum. Ele pode estar na condição de portador do vírus sem ter manifestações da doença. Isso faz com que as estatísticas mundiais e brasileiras sejam falhas no sentido do total de número de pessoas infectadas, porque geralmente o cidadão só vai buscar assistência médica quando ele está com evidências da síndrome. E, na verdade, não é o vírus propriamente que vai dar a pneumonia grave, uma lesão no cérebro, sarcoma de Kaposi. Ele vai levar uma lesão imunológica grave e irreversível, que vai fazer com que a taxa de linfócitos, mais especificamente linfócitos CD4, caiam. E bactérias, fungos e vírus que normalmente não causam problemas na população saudável passam a apresentar problemas graves. Germes que geralmente coabitam com o nosso corpo, né? Sim, bactérias e vírus que podem estar vivendo em equilíbrio com o nosso organismo, e a partir do momento em que essa imunidade cai, passam a ser nocivos, ou micro-organismos adquiridos em algum momento da vida desse paciente em que ele está debilitado. Eu queria que você falasse um pouco mais do grupo de risco. Quais são os grupos de risco? Na verdade, qualquer pessoa que se expõe a contato com sêmen contaminado, com sangue contaminado e outros tipos de secreção, obviamente são menos frequentes, mas secreção peritoneal, secreção pleural, isso tem um fator de risco para o profissional de saúde em si. Então, por isso que hoje existe uma conscientização muito grande de qualquer profissional da área de saúde, os dentistas, os médicos, os cirurgiões, no sentido de se proteger, precauções que a gente chama de universais, no sentido da prevenção da transmissão do HIV. Os hemofílicos e os indivíduos que se tomam transfusão de sangue devem se preocupar ainda com AIDS? Hoje em dia, graças a normas regulamentares do governo, o controle do sangue ele é muito eficaz, tá? Então, todas as bolsas de sangue são testadas, acabou-se a questão da venda de sangue, hoje não existe mais o comércio de sangue. Isso elevou a níveis muito próximos do zero da transmissão através da transfusão de sangue. Porém, o teste que se faz na bolsa de sangue é um teste para detecção de anticorpos. Ele não detecta o vírus especificamente, ele detecta o anticorpo. E entre a infecção pelo vírus e a criação de anticorpos existe uma coisa chamada janela imunológica. Isso leva de 3 a 6 meses. Então existe uma possibilidade muito remota de algum doador doar o sangue na janela e não apresentar o anticorpo. Apresentar o exame. Mas isso, hoje em dia, a gente pode dizer que existem níveis insignificantes, até porque os bancos de sangue fazem uma triagem epidemiológica, existe uma entrevista antes da doação de sangue e que se existir alguma suspeita de algum comportamento de risco, o sangue desse paciente é excluído da doação. Quem é o indivíduo que deve fazer o teste do AIDS? Todos nós ou só o grupo de risco? Na verdade, qualquer paciente que tenha interesse em ter o conhecimento se tem ou não a infecção, ele deve buscar se ele
se expôs a algum comportamento de risco. Então, a promiscuidade, o uso de droga, um histórico de transfusão há algum tempo, há mais de 10, 15 anos atrás, porque efetivamente o sangue agora é bem controlado. Então, existe geralmente o interesse do paciente em se fazer o teste do HIV. Ou a não ser quando o paciente tem algum sinal e sintoma e vai ao médico e o médico suspeita. Quase sempre o médico recomenda que se faça. Recomenda que seja feito. Mas o indivíduo em geral pode se fazer o exame, quer dizer, procurar. Pode. Tem uma iniciativa de fazer o exame. Ele vai buscar centro chamado Centro de Testagem Anônima, que na verdade alguns hoje já não são mais anônimos. Isso aí, existe um consentimento prévio do paciente para que ele faça o teste, porque o teste do HIV só pode ser feito com consentimento do paciente, ou no caso de um paciente muito grave, com consentimento da família. Então, mas esse paciente previamente saudável pode buscar um centro de testagem desses e fazer de maneira gratuita. O serviço público, então, disponibiliza esse tipo de serviço. Por que do teste anônimo? Existe ainda preconceito dos indivíduos infectados? Na verdade, a AIDS ainda tem um estigma social muito grande, infelizmente. Eu acho que a comunidade brasileira, de uma maneira geral, deve buscar um maior esclarecimento ainda, através de telejornais, programas educativos, de desmistificar essa questão do HIV, porque, na verdade, é uma doença hoje totalmente controlável. Então, o paciente tem acesso ao tratamento gratuito, tem acesso ao diagnóstico gratuito e isso vai permitir com que ele tenha uma qualidade de vida e um tempo de vida indeterminado. Hoje, a eficácia do tratamento é excelente, vamos dizer assim. Existe uma diferença significativa entre o portador do vírus e o paciente, o doente com AIDS? Isso. O portador, na verdade, é aquele indivíduo que tem o vírus, mas especificamente não tem a doença, não tem as infecções oportunistas que acometem esse tipo de paciente. E o paciente com AIDS ou SIDA, ele, na verdade, já tem critérios que muitas vezes são critérios clínicos, o próprio médico pode suspeitar e pede o teste só para confirmar, que são bem típicos da doença do vírus HIV. Em que consiste o coquetel? Coquetel, na verdade, é um termo genérico, um termo cultural, que é a associação de drogas, chamada drogas antirretrovirais, em que a droga a droga primária foi o AZT, que é a azidovudina, e que, na verdade, ao longo desses últimos 15, 20 anos, essas drogas foram sendo aperfeiçoadas, não só em termos de efeitos colaterais e quantidade de comprimido, porque inicialmente a quantidade de comprimido era muito grande, então o tratamento sempre foi eficaz, porém era limitante pelo número de comprimidos. E ao longo dos anos isso vem se aperfeiçoando. Hoje, na verdade, você consegue dar 3 drogas, que é o tratamento clássico para o HIV, com 3 comprimidos por dia. Então, já existem associações no mesmo comprimido de 2 drogas. Isso permite uma aderência muito grande do paciente ao tratamento, devolvendo ele à sociedade para que ele possa trabalhar, ter uma vida social de uma maneira geral normal. Algumas restrições do ponto de vista de relação sexual, ele deve informar efetivamente a um parceiro novo, usar preservativo para que... Isso é importante. Existem alguns pacientes que se negam, eventualmente, a descobrir, às vezes suspeitam, são do grupo de risco e não procuram. Qual é o grande malefício que isso pode causar? Na verdade, a ignorância está em todas as instâncias. Na verdade, ela deve ser desmistificada. Na verdade, negar um diagnóstico, como negar o diagnóstico do HIV, negar o diagnóstico do diabetes, da hipertensão, de um tumor, é negar o tratamento. E disseminar uma doença dessa é uma situação criminosa. Então, isso deve ser desencorajado. O paciente portador do vírus HIV deve ter consciência de que ele é um transmissor desse tipo de situação e deve ser responsável pelas atitudes dele a partir daí. Por que o Brasil se destaca perante o mundo como exemplo no tratamento da AIDS? O programa do Ministério da Saúde se destacou internacionalmente pela fácil aquisição, investimento em termos de distribuição de remédio e desenvolvimento dentro do próprio cenário nacional de drogas similares a originais com quebra de patente.
Isso, de uma maneira gerais, em linhas epidemiológicas, é uma coisa muito boa, né? Porque você permite o acesso ao tratamento a populações mais pobres, e o tratamento do HIV é um tratamento caro, né? Que é difícil uma população de classe baixa e classe média manter. Então isso é uma coisa que funciona, a gente nota no dia a dia no consultório que os pacientes, sejam eles tratados no âmbito público ou privado, têm aquisição imediata desse tratamento antirretroviral em todas as regiões do Brasil. Isso é uma questão louvável que fez que o Brasil despontasse no cenário mundial. Inclusive o Brasil produz hoje em escalas internacionais determinadas drogas que exporta para países da América do Sul, América Latina, região africana, que é uma região muito pobre, enfim, Ásia, várias regiões do mundo. Eduardo, muito importante todo esse esclarecimento que você nos deu. É uma doença realmente muito pertinente, de saúde pública, de interesse público, né? Espero ter você aqui em outras oportunidades. Obrigado mais uma vez, Dr. Luiz, obrigado à produção. A gente fica por aqui com WTN Saúde. Semana que vem tem mais. Clique nos extras, nos links também. Até a próxima.